Olá a todos e a todas que acompanham nosso curso de Java Básico. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula. Hoje eu, Cândido Gripado, vou falar sobre estruturas de repetição, ok? Tudo bem, pessoal? Na nossa vida, quem nunca passou por uma situação que a gente precise realizar uma tarefa de forma contínua até que o resultado seja obtido? Quer ver um exemplo? Vamos encher uma garrafa. Você precisa ficar pressionando lá o gatilho do enchedor até a sua garrafa ficar cheia. Se você vai encher de repente de forma manual, tem que ficar girando o vasilhame que você está utilizando até a garrafa encher. Martelar um prego, estender todas as roupas no teu varal, lavar todas as roupas sujas. Enfim, são tarefas repetitivas, mas elas são repetitivas justamente porque o resultado da tarefa é o que se espera. Em programação não é muito diferente, ok? Muitas vezes, para que a gente possa executar uma determinada condição ou chegar em um determinado resultado, a gente precisa ficar repetindo uma determinada instrução, um conjunto de instruções até que a gente chega no resultado. Isso em Java, em qualquer outra linguagem de programação, é conhecido como estrutura de repetição. Uma estrutura de repetição, ela permite executar um conjunto de instruções pré-determinadas, claro, o programador foi lá e determinou, até que determinada condição esteja satisfeita. A gente, no geral, vai utilizar expressões lógicas para o controle dessa quantidade de execuções. E aqui em Java, a gente vai dividir em três estruturas principais. A primeira estrutura é o for, que em português seria uma tradução de para, while, que seria o enquanto, e o do while, que seria faça determinada coisa até que algo, enquanto essa condição não for atingida, ok? Só lembrando, pessoal, eu estou gravando num lugar muito barulhento, a minha residência fica num lugar muito barulhento, então hoje é dia de festa, então com certeza vai ficar mais barulhento. Vamos lá, vamos descobrir como é que o for trabalha. O for, pessoal, ele trabalha utilizando dois itens. Primeiro, é uma variável de controle. Segundo, é uma condição. Então, o que acontece? Eu declaro a minha variável de controle e digo que, baseado nessa variável de controle, eu tenho uma condição. Geralmente, essa variável de controle ela vai sendo incrementada ou decrementada. E o for tem assinatura, ou seja, a escrita dele, a gente chama assinatura para a forma como determinada coisa está escrita. Ele tem a assinatura definida da seguinte forma: for, abre parênteses, eu declaro a variável, ponto e vírgula, coloco a condição de trabalho do for, ponto e vírgula, e aí em cima da variável eu coloco um incremento ou decremento. Fecho meu parênteses e coloco as minhas instruções aí dentro das chaves, ok? Como de praxe, a gente vai lá para o NetBeans e aqui no NetBeans a gente vai mostrar um pouquinho o for. Vou criar um projeto. Eu sei que é repetitivo, mas pode ser que algum novato esteja entrando agora na videoaula e não saiba criar um projeto no NetBeans. Para quem não sabe criar um projeto no NetBeans, você vem aqui nesse botãozinho, dá só um clique nele. Vamos escolher em categoria Java, projeto, aplicação Java. Vou clicar no botão de próximo e vou colocar o nome do meu projeto, tá? Vou colocar como estrutura repetição, sem ser cedilha, sem acento tio, sem nada disso, ok? E eu vou, aqui onde está criar classe principal, eu vou desmarcar, ok? Vamos lá, finalizar. O meu projeto foi criado, ok? Eu vou clicar no sinal de mais aqui para abrir o projeto. Aqui em pacotes de código fonte, a gente ainda não tem nenhum pacote. Tem apenas o pacote default, que é a própria raiz do meu projeto. Eu posso criar um pacote aqui. Vou tentar criar aqui um pacote chamado for. Olha só, ele vai me dizer que o nome do pacote não é válido. Se eu tentar criar um pacote chamado while, ele também vai me dizer que também não é válido. Por que não é válido, Cândido? Porque simplesmente são palavras reservadas do Java, ok?
Então, por serem palavras reservadas, ele não vai permitir que você fique fazendo uso dele. Como é apenas uma aula de instrução, eu não vou criar pacote nenhum. Vou criar aqui uma classe chamada test_for. E vamos lá. Aqui no test_for eu vou criar o método principal da minha classe, o método que permite que eu execute ela. E como é que eu crio esse método, Cândido? Digito psvm e em seguida clico a tecla Tab. Ele vai criar para nós o Pubic Static Void Main. Como é que eu faço for, Cândido? Ora, é muito simples. Você primeiro digita for, em seguida você abre parênteses e você vai fazer o quê? Você vai primeiro criar, conforme está aqui no nosso slide, a declaração da variável, ok? Então, nós vamos declarar a variável do tipo inteiro. Você tem que declarar o tipo dela. Vou chamar a variável de i. É muito comum vocês encontrarem um for onde a variável de controle é chamada de i. E vou dizer que ela vai começar com 0. Posso começar com qualquer valor, Cândido? Pode começar com qualquer valor, isso daí vai depender do teu problema. Por exemplo, eu vou começar ela aqui com 1. Coloco ponto e vírgula em seguida e vou declarar minha condição, tá? Então eu quero que esse laço seja executado enquanto a variável i for menor do que 16. Em seguida, logo depois da condição, eu vou colocar o incremento da minha variável. Para incrementar, eu posso usar i++, ok? Se eu quisesse decrementar, eu utilizaria i menos menos. Aqui eu vou colocar minha instrução. A minha instrução, pessoal, vai ser bem simples. Eu só vou pedir para ele printar o i, ok? Vou salvar e vou executar esse carinha aqui. Então o que vai acontecer? Como o i começa em 1 e ele é menor do que 16, ele vai fazer o seguinte. Vamos imaginar que nós somos um depurador, um debugger da vida. Então, eu tenho a instrução for, o meu i vale 1. A minha condição é i menor do que 16. 1 é menor do que 16, então eu vou fazer essa instrução aqui ser executada. E aí, eu vou incrementar o i. Quando o i for 15, ele ainda vai ser menor do que 16. Então, eu vou fazer de novo isso e depois eu vou incrementar. Quando o i for 16, ops! 16 não é menor do que 16, então não vou fazer, e aí ele vai simplesmente sair desse laço e continuar a execução do seu programa. Eu vou colocar aqui embaixo um outro carinho. Finalizei o for. Em seguida eu vou executar. Para executar, eu posso clicar com o botão direito nessa área branca aqui e aqui em executar arquivo. Ou eu posso usar o Shift F6 diretamente, ok? Eu vou usar o Shift F6, eu sempre gosto de usar o Shift F6, então vamos lá. Olha só o que vai acontecer. Aqui onde está a saída, o Run, ele printou para mim de 1 até 15 e em seguida, logo depois, quando ele printou 15, ele fez o incremento de novo, chegou em 16. O 16 já sai dessa condição e ele veio aqui para baixo. Ó. Finalizei o for. Isso daqui é um for, pessoal. É a coisa mais simples do mundo. Ele repete a minha instrução enquanto eu estou dentro dessa condição aqui. Ó. Ok? Vamos lá. Vamos continuar no nosso slide. Depois do for, nós temos o while. Como é que ele trabalha? Ele trabalha utilizando uma condição de controle também. Todas as suas estruturas de repetição elas vão utilizar uma condição de controle, que é justamente para saber que enquanto ele estiver dentro daquela condição, ele vai executar aquele determinado fluxo. O while, ele executa a instrução até a condição deixar de ser satisfeita, igualzinho o for, deixou de ser satisfeito, ele parou de executar. E o while possui a seguinte assinatura. While, entre parênteses a condição, e aí eu faço alguma coisa. Vamos ver na prática o teste do while.
teste while. Então vamos lá. Ops. Vou aumentar aqui a minha área de trabalho, certo? Eu posso dar 2 cliques no nome da classe para aumentar ou diminuir, ou posso usar o Shift ESC. Vou criar o método principal main, PSVM, e eu vou criar o while. O while, ele não precisa de uma declaração de variável. Ele pode trabalhar com uma variável, mas ele não precisa de uma declaração de variável. Justamente por ele não precisar de uma declaração de variável, eu preciso com que as minhas variáveis de condição já estejam declaradas antes. Então eu vou colocar aqui, ó, int i igual a 1. O mesmo exemplo do anterior. Aliás, eu vou fazer melhor, eu vou criar aqui int count igual a 1. Ou igual a 0, tanto faz. Então vamos lá. While count for menor do que 15, eu vou realizar a instrução. Qual é a instrução? A mesma do anterior. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever o count mais 1, porque ele começa com 0. Então eu quero que fique que nem o for ficou, de 1 até 15. E aqui eu preciso incrementar o count. Eu posso dizer que count é mais igual a 1, tá? Que nem a gente já estudou antes, ou eu posso dizer que o count mais mais. Count mais mais é a mesma coisa que count mais igual a 1, tá? Eu vou ter que incrementar minha variável. Por que, Cândido, que eu tenho que incrementar minha variável? Porque senão esse cara aqui vai ser infinito. Você não vai conseguir parar sua aplicação. Porque simplesmente se o count começar com 0, você printar o count mais 1 e você não incrementar, ele nunca vai chegar nessa condição aqui. Então, como ele nunca vai chegar nessa condição aqui, ele vai ser ad eternum. Quando eu acabar o while, quando eu sair do while, eu vou escrever bem aqui, finalizei o while. Então, se o count for 0, 0 é menor do que 15, ele vai entrar aqui, vai imprimir 0 mais 1, ele vai imprimir 1, e em seguida ele vai incrementar o 0. O 0 vai se transformar em 1. Até que ele vai chegar em 14, vai entrar de novo aqui. Quando ele chegar em 15, ele vai... Ei, peraí, 15 não é menor do que 15. Então eu vou finalizar o meu while e vou para a próxima instrução Java. Ok? Vamos ver esse carinha funcionando. Mesma coisa, pessoal. Começou aí 1, foi até 15, em seguida finalizei o while. Ok? Vamos para a próxima estrutura de repetição. Só para lembrar para vocês, de repente alguém pode dizer, Cândido, mas isso não é uma estrutura de repetição, isso é um laço. É muito conhecido também com esse nome, tá, pessoal? A gente conhece também estruturas de repetição como laços de repetição. É um linguajar da nossa área que também existe. Então você pode chegar com outro e dizer, como é que você fez aquilo, Cândido? Eu usei um laço. As pessoas vão entender que você utilizou uma estrutura de repetição. Ok? Vamos para o do while. O do while é um carinha muito legal. Vocês vão gostar do while. Ele é bastante parecido com o while, porém ele tem uma observação. Ele sempre executa o seu conjunto de instruções pelo menos uma vez. E ele possui a seguinte assinatura: do, realiza instrução, while, condição. Cândido, como assim ele sempre executa o conjunto de instruções pelo menos uma vez? Eu vou voltar aqui para o while e vou fazer o seguinte. Se esse count aqui, pessoal, fosse 15, esse carinha aqui, o while, não iria executar, certo? Porque simplesmente a condição de execução dele é que o count tenha que ser menor do que 15, ok? Então, eu vou até mostrar para vocês que ele não vai executar o while, tá? Ele só vai executar se o valor do count for menor do que 15, ó. Vamos agora para o do while. Teste do while. Vamos lá.
PSVM tab, int count, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou começar com count 15. E vou fazer o do while, do count mais um, ops, while, enquanto o count for menor do que 15. Ponto e vírgula. O legal é que ele acaba com ponto e vírgula, tá, pessoal? E aqui embaixo eu vou escrever que eu finalizei o do while. Ok? Aqui eu também vou logo criar um incremento. Vou dizer que é count mais mais. Olha só o que vai acontecer. Vocês perceberam que lá no while sozinho, se o count fosse 15, devido à condição dele, ele não ia fazer nada. Ele não ia executar, certo? Olha o que acontece com o do while. Vou executar com Shift F6 aqui, ó. Olha só. Ele executou uma vez. Ele fez o count ser 16 e depois ele não entrou mais, porque a condição de execução dele é enquanto o count for menor do que 15. Por isso que aqui no slide está dizendo que é parecido com while, porém sempre executa o seu conjunto de instruções pelo menos uma vez. E isso daqui é legal para a gente. Isso daqui é muito legal para a gente porque nós podemos fazer um menu. Vou criar aqui um teste menu. Olha só. Vou criar aqui um Cubic Static Void Main, PSVM, tab. E eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou criar uma variável chamada int valor menu. Vou deixar ela definida como 0. E vou fazer o seguinte, vou aqui escrever um do while. Eu vou dizer que eu vou executar esse meu laço enquanto o valor menu não for 4. Tá bom? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou aqui em cima criar um scanner, nosso velho amigo conhecido scanner scan. Vou dizer que ele vai receber o input de dados do nosso próprio sistema, ok? O system.in que vocês também já conhecem. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever a seguinte situação. Seja bem-vindo ao menu. 2 pontos. 1. Hello World. Dois. Para... deixa eu ver aqui. Somar 2 mais 2. 3. Multiplicar 2 vezes 2. 4 para sair. Aí bem aqui, obviamente, eu vou colocar um system out. Informe sua opção. Aí eu vou dizer que o valor do menu ele é o scan.nextInt, ok? E aqui, obviamente, eu vou fazer todas as opções, né? Então, se o valor do menu for igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou escrever Hello World.
E aí eu vou colocar esses três carinhas aqui. Else if valor menu foi igual a 2, eu vou escrever 2 mais 2 é igual. Eu podia colocar ali 4, enfim, é uma questão pessoal. Eu vou colocar 4 aqui só para a gente fazer um trabalho bem adiantado. Else if valor menu foi igual a 3, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar. Então, vou dizer que 2 vezes 2 é igual a 4. Se não for nenhuma dessas opções, eu vou escrever não reconheci o comando. Ok? Em todos eu vou colocar esse carinha aqui embaixo. Vocês vão entender o porquê. Se o cara digitar 4, obviamente o valor menu vai sair daí do while e eu vou colocar assim, ó, obrigado por utilizar o nosso sistema. Então vejam, eu peguei, vocês sabem que o do while sempre executa a instrução aqui dentro pelo menos uma vez, independente do valor do menu, ele vai conseguir executar a instrução. Aí, baseado no valor que ele quiser, eu vou tratar esse valor. Se ele colocar 4, eu simplesmente vou sair do meu while e vou dar o obrigado para o carinha ou para a carinha que está usando o nosso sistema. Então, bora lá. Vou executar. Olha só. Ele veio aqui e diz, seja bem-vindo ao menu. 1 para Hello World, 2 soma 2 mais 2, 3 multiplicar, 4 sair. Informe sua opção. Eu vou querer 1. Olha só. Ele fez o Hello World. Está errado, né? Deve ser Hello World. E em seguida ele me deu novamente as opções. Ele me apresentou novamente as opções. Então vou colocar 2. Ele vai me devolver de novo o menu. Vou colocar 3. Ele vai novamente me mostrar o menu. Vou colocar 8. Ele vai dizer que não reconheceu o comando. E finalmente, quando eu clicar em 4 e clicar no Enter, ó, ele falou, obrigado por utilizar o nosso sistema. Por quê? Porque ele saiu do nosso laço. Né? A condição do nosso laço ficar sendo executado enquanto o valor menu for menor ou igual a 4. Como ele foi igual a 4, ele finalizou o laço e nos apresentou a mensagem de finalização do nosso sistema. Ok, pessoal? Então, como vocês viram, é muito fácil, é muito simples. Na próxima aula a gente vai ver um assunto bem legal chamado arrays. Por isso a gente viu logo essas estruturas de condição e as estruturas de repetição para que a gente possa brincar com os arrays, ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus e muito obrigado. Tchau.